Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa nossa segunda videoaula de logaritmos. Aqui daremos continuidade ao estudo das propriedades e de uma outra situação que é chamada de mudança de base. Então, a nossa primeira propriedade, que é chamada de logaritmo do produto, ela tem algumas considerações. Primeiramente, a base, como qualquer outra base de logaritmo, ela tem que ser positiva e diferente de 1, e os logaritmandos que aparecem aqui, b e c, também têm que ser positivos. A propriedade fala o seguinte: logaritmo de b vezes c na base a é igual a logaritmo de b na base a mais logaritmo de c na base a. Ou seja, se eu tiver um produto aqui no meu logaritmando, eu posso transformar esse produto aqui numa soma de logaritmos com a mesma base, contendo, então, esses termos do produto em logaritmos separados, né? Então, aqui, esse produto ele foi transformado numa soma de logaritmos. E é claro que também a gente pode fazer o processo inverso, né? Se eu tiver uma soma de logaritmos contendo a mesma base, eu posso converter nesse logaritmo do produto dos seus logaritmandos. Bom, o porquê que isso é válido, né? A gente precisa ver essa demonstração aqui. Primeiramente, faremos algumas considerações, né? Vou chamar aqui logaritmo de b na base a de x. Isso equivale a escrever que a elevado a x é igual a b. Da mesma forma, eu vou falar que logaritmo de c na base a é igual a um determinado y. E isso equivale a escrever que a elevado a y é igual a c. Por último, outra consideração é que logaritmo de b vezes c na base a é igual a z e, neste caso, a elevado a z é igual a b vezes c. Então, o que nós faremos aqui? Né? Nós utilizaremos essas informações obtidas aqui anteriormente nesta última equação para tentar chegar numa solução aqui. Observem que a elevado a z é igual a b vezes c, mas b é a elevado a x, ou seja, eu posso fazer essa troca aqui, vezes o valor de c, que também é igual a elevado a y. Então, posso escrever assim, dessa forma. Observem que, depois da igualdade aqui, eu tenho um produto de potências de mesma base. A gente vai conservar essa base e somar os expoentes, ou seja, teremos x mais y. Isso aqui é uma equação, né, exponencial. Como as bases são iguais, a gente iguala os expoentes, ou seja, eu vou ter que z é igual a x mais y. Mas olha que interessante. Quem é z? Z é o logaritmo de b vezes c na base a. Quem é x? É o logaritmo de b na base a, como a gente já tinha escrito anteriormente, mais y, que no caso é o logaritmo de c na base a. Então, usando a definição de logaritmo e as propriedades de equações exponenciais, a gente chega, né, nesse resultado que foi descrito anteriormente, que o logaritmo do produto de dois termos é igual à soma dos logaritmos desses dois termos, né, contendo a mesma base. Então, por isso que essa igualdade é verdadeira. Bom, aqui agora nós temos então alguns exemplos. Eu tenho aqui logaritmo de 27 vezes 9 na base 3. Então, como aqui tem um produto, eu posso transformar isso em uma soma de logaritmos contendo a mesma base. Então, posso escrever assim, né? Onde o logaritmo de 27 na base 3, nós vamos encontrar é o valor igual a 3, mais o logaritmo de 9 na base 3, que é 2. E aí, esse resultado é igual a 5. É claro que essa solução também seria obtida de outra forma. Por exemplo, se a gente realizasse essa multiplicação, nós encontraríamos logaritmo de 243 na base 3. E o logaritmo de 243 na base 3 é igual a 5, pois 3 elevado a 5 é igual a 243. Então, vejam que eu posso fazer de duas formas, e talvez essa seja mais interessante, porque aqui eu não preciso efetuar essa multiplicação. E aí eu teria também que calcular logaritmos de valores menores, e que a gente já conhece. Neste próximo exemplo, nós temos logaritmo de 6 na base 2. Vejam que aqui eu não tenho um produto no meu logaritmando, mas eu posso transformar esse 6 num produto entre dois números, né? A gente pode escrever como sendo logaritmo de 2 vezes 3 na base 2. E agora, né, eu posso aplicar
então a definição ou a propriedade do logaritmo do produto. Poderia escrever então como sendo logaritmo de 2 na base 2 mais logaritmo de 3 na base 2. Nós temos que esse logaritmo aqui é igual a 1, uma vez que a base e o logaritmo são iguais. E o outro aqui, que é o logaritmo de 3 na base 2, nós vamos deixar desse jeito, pois o seu resultado não é exato, né? Então essa é a solução para esse logaritmo de 6 na base 2, aplicando essa propriedade do logaritmo do produto. Nesse caso aqui nós temos logaritmo de 30 na base 4. Vejam que esse 30 na base 4 eu poderia escrevê-lo também como uma forma de produto entre dois números, né? Esse 30 vezes 4 é a mesma coisa que 2 vezes 15 na base 4. É claro que tem outras formas de escrever também o 30, né? Então nós teremos aqui, ó, logaritmo de 2 na base 4 mais logaritmo de 15 na base 4, né? Vocês podem observar aqui nesse caso que eu apliquei a propriedade, né, do logaritmo do produto, já que eu tinha o produto com 2 e 15, e transformei nessa soma de logaritmos. Só que ainda assim, o 15 aqui ele pode ser escrito como produto entre dois números, né? Então a gente poderia escrevê-lo como sendo aqui logaritmo de 2 na base 4, a gente repete. Aqui ficaria então logaritmo de 3 vezes 5 na base 4, né? E aí, neste caso, nós teríamos logaritmo de 2 na base 4, mais logaritmo, então, aplicando a propriedade de produto, né? Teremos logaritmo de 3 na base 4, mais logaritmo de 5 na base 4. O único aqui que tem solução é o logaritmo de 2 na base 4, né? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter que o resultado é igual a 1 sobre 2, né? Que é o logaritmo de 2 na base 4, mais logaritmo de 3 na base 4, mais logaritmo de 5 na base 4. É claro que se você já tivesse percebido anteriormente, né, que o logaritmo de 30 poderia ser escrito como sendo 2 vezes 3 vezes 5 na base 4, eu poderia também, né, aplicar aqui no caso essa propriedade, escrevendo como sendo já diretamente aqui, né? Logaritmo de 2 na base 4, mais logaritmo de 3 na base 4, mais logaritmo de 5 na base 4. Eu não preciso desmembrar em dois termos e depois esse outro e mais 2, né? Já posso ir direto nesse processo aqui. Então, é assim que a gente aplica essa propriedade. Logaritmo do quociente, a gente tem também novamente as mesmas definições para o A, B e C. Eles têm que ser positivos e o A, que é a nossa base, tem que ser diferente de 1. Então, no quociente, o que a gente tem, né? Nós temos aqui logaritmo de B dividido por C na base A é igual a logaritmo de B na base A menos logaritmo de C na base A. Ou seja, se eu tiver uma divisão, eu posso ter isso numa subtração entre os logaritmos, né? Contendo, então, no primeiro logaritmando aqui o B e depois o C, mas ambos com a mesma base. E a demonstração disso é feita da mesma forma como eu fiz anteriormente. Vou chamar aqui primeiramente, então, log de B na base A de x, o log de C na base A de y. Vamos aplicar a definição aqui, né? Então, posso escrever que A elevado a x é igual a B, aqui A elevado a y é igual a C, e em seguida nós temos log de B dividido por C na base A, eu vou chamar de Z, então nós temos que A elevado a Z é igual a B sobre C. Bom, a partir então desta igualdade, nós vamos aplicar essas igualdades anteriores, né? Então nós temos o seguinte, A elevado a Z é igual B, no caso é A elevado a x, e C é A elevado a y. Então nós temos isso aqui. Neste lado aqui da igualdade, nós temos uma divisão de potências de mesma base. Então nós vamos repetir a base que é A e subtrair esse expoente por esse aqui. Então nós teremos x menos y. Isso aqui é uma equação exponencial. Percebam que as bases são iguais. Então aqui, para a gente resolver, nós igualamos os expoentes. Então fica z igual a x menos y. Bom, mas quem é z? Z
é o logaritmo de b dividido por c na base a, e o x é o logaritmo de b na base a, menos, que é da expressão, o log de c na base a, que é o que representa o y aqui. Então, com essa demonstração, a gente observa então que o logaritmo de b dividido por c na base a, ele pode ser calculado como sendo a diferença entre o logaritmo de b na base a com o logaritmo de c na base a. Neste exemplo aqui nós temos logaritmo de 32 dividido por 4 na base 2. Observe então que aqui a aplicação direta da propriedade do quociente, nós teremos então o logaritmo de 32 na base 2 menos o logaritmo de 4 na base 2. Logaritmo de 32 na base 2 é 5, menos logaritmo de 4 na base 2 é 2, e essa diferença resulta em 3. E a gente poderia também fazer isso aqui de outra forma, observando que 32 por 4 dá 8, então teríamos logaritmo de 8 na base 2, que sabemos que é igual a 3 também. Neste caso, nós temos logaritmo de 7 dividido por 2 na base 3, então aqui podemos escrever como sendo logaritmo de 7 na base 3 menos logaritmo de 2 na base 3. E aqui vai ficar dessa forma porque esses valores são irracionais, eles não são exatos. Neste próximo exemplo, nós temos logaritmo de 3 dividido por 100 na base 10. Vejam que aqui, se não aparece a base, é porque ela é 10 nesse caso. Fica subentendido que é esse valor. Então, nós teremos log de 3 na base 10 menos log de 100 na base 10 também. Log de 3 na base 10 não é exato, então nós repetimos, menos o logaritmo de 100 na base 10, que é 2. Então, este é o resultado desse logaritmo ao aplicar a propriedade do logaritmo do quociente. Nessa próxima propriedade, garantimos também as definições para A, B e C, conforme anteriormente, e nós temos logaritmo de b elevado a r na base A é igual a r vezes o logaritmo de b na base A. Isso é chamado, então, de logaritmo da potência. Ou seja, se eu tiver aqui o meu logaritmando elevado a um expoente, eu posso pegar esse expoente e colocá-lo para fora do logaritmo, mas multiplicando ele. Então, por que nós temos esse resultado? Primeiramente, vamos chamar aqui logaritmo de b na base a de x. Isso implica, então, que a elevado a x é igual a b. Também falaremos aqui que logaritmo de b elevado a r na base a é igual a y, e isso implica que a elevado a y é igual a b elevado a r. Bom, mas observem aqui o seguinte, que o nosso b é a elevado a x. Então, eu vou substituir aqui, no lugar do b, nós teremos a elevado a y, que é igual a b, que no caso é a elevado a x, que está elevado a r. Aqui eu tenho potência de potência, teremos então que a elevado a y é igual a elevado a x vezes r. Dessa equação exponencial, nós podemos então escrever que y é igual a x vezes r. Bom, mas quem é y? O y é o logaritmo de b elevado a r na base a, que é igual a o x, que no caso nosso é o logaritmo de b na base a, que vai ser multiplicado por r, ou seja, nós temos aqui que o logaritmo de b elevado a r na base a é igual a r vezes o logaritmo de b na base a. Então, por isso que quando eu tiver esse b elevado a um expoente qualquer na base a aqui, eu posso pegá-lo e colocar para fora do nosso logaritmo. Neste exemplo aqui nós temos logaritmo de 8 ao quadrado na base 2. Eu posso então fazer o quê? Pegar o 2 e colocar para fora do logaritmo. E teremos então 2 vezes o logaritmo de 8 na base 2. Sabemos que isso aqui é igual a 3, então fica 2 vezes 3, que dá 6.
Mas é claro que esse logaritmo aqui ele poderia ser resolvido, né, de outra forma. Logaritmo de 8 ao quadrado na base 2, se eu resolvesse essa potência, né, nós teríamos o logaritmo, então, de 64 na base 2. E o resultado disso é 6, porque, né, 2 elevado a 6 é igual a 64. Então tem essas duas formas de resolver. Você que vai escolher a melhor forma de resolver esses problemas, né? Por exemplo, eu prefiro resolver utilizando, né, essa propriedade da potência, porque eu consigo trabalhar com números menores e assim resolvo os problemas de forma mais fácil, né? Mas aí fica a cargo de vocês escolher o processo que vocês acharem mais fácil. Aqui nós temos então o logaritmo de 27 na base 5. Observem que aqui não tem uma potência, mas a gente poderia observar que o 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo, e aí assim a gente aplica essa propriedade da potência, né? Teríamos então aqui, ó, 3 vezes log de 3 na base 5. Neste próximo caso, nós temos log de raiz de 2 na base 10. Percebam que aqui também não tem a potência, mas essa raiz quadrada de 2 eu posso transformar numa potência racional, que é a mesma coisa que 2 elevado a meio, né? E aqui está na base 10, que nem precisaria escrever, né? Mas aqui ficaria da seguinte forma. Então, né, esse meio vai para fora, multiplica o logaritmo, né, que está aqui ainda. Então, o logaritmo de 2 na base 10, que eu nem vou escrever aqui a base. Neste caso, eu tenho log de 1 sobre 27 na base 2. Percebam que isso é a mesma coisa que log de 27 elevado a menos 1. Né? Eu estou invertendo esse termo meu aqui. Ele vai ficar, então, com o expoente negativo. Além disso, 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo, que vai estar elevado a menos 1. Aqui a gente multiplica esses expoentes, então nós teremos log de 3 elevado a menos 3 na base 2. E esse menos 3 eu posso passar para fora, né, do nosso logaritmo, ficando dessa forma. Então aqui são exemplos de aplicação dessa propriedade logaritmo da potência. Bom, aqui eu apresento para vocês agora uma expressão onde nós temos, né, números decimais elevado a um expoente, raiz quadrada ou raiz sétima, né, de um número decimal. Como que a gente poderia encontrar uma aproximação para esses valores, né? Claro que hoje a gente dispõe, né, de calculadoras que fazem, que determinam esses resultados de forma muito rápida, mas pense determinar o valor disso em uma situação em que a gente não dispõe, né, de uma calculadora. E essa era uma situação muito recorrente há muitos anos atrás, né? Quando a gente não tinha ainda à disposição essas calculadoras, a gente utilizava então os logaritmos para encontrar uma aproximação para esses resultados, né? Aqui vou só mostrar para vocês como é que isso era realizado, tá? Então aqui o x é igual a essa expressão, a gente utiliza um processo que é chamado de passar o logaritmo nos dois lados da nossa equação. Então aqui nós teríamos o logaritmo de x, que é igual a logaritmo dessa expressão. Então assim, se eu estou passando o logaritmo nos dois lados da equação, eu não estou modificando o resultado, né? Eu só estou modificando a aparência dessa minha expressão. Então, nós temos isso daqui, né? Bom, veja que eu estou utilizando aqui a base 10, mas eu poderia utilizar qualquer outra base que eu quisesse também. E aqui eu estou usando esse processo porque aqui agora eu posso aplicar as propriedades que nós vimos anteriormente. Aqui, por exemplo, eu tenho uma divisão de termos no meu logaritmando. Então, a primeira coisa que eu poderia fazer é aplicar a propriedade do logaritmo quociente. Então, eu poderia escrever isso aqui como sendo logaritmo de 11,2 elevado a 5, que multiplica raiz sétima de 20,7, menos o logaritmo de 1,103 elevado a 11. Né? Aqui nesse produto, eu posso aplicar a propriedade, né, do logaritmo produto. Então, o logaritmo de x aqui é igual a logaritmo, então, né, de 11,2 elevado a 5, na base 10, mais logaritmo de raiz sétima, né, de 20,7, menos esse logaritmo aqui.
Agora vejam o seguinte, né? A gente tem aqui nos nossos logaritmandos um valor elevado a um expoente, então eu posso aplicar a regra do logaritmo da potência. Então, nesse caso, aqui ficaria, né, nesse primeiro, 5 vezes o logaritmo de 11,2, né, mais essa raiz quadrada de 7, né, a gente poderia escrever como sendo o logaritmo de 20,7 elevado a 1 sétimo. Vou deixar aqui primeiro aqui desse jeito. Esse 11 vem para fora, então fica menos 11 vezes log de 1,103. E aí, para terminar, a gente pode pegar esse 1 sétimo e passar para fora, né? Então teríamos que o logaritmo de x é igual a 5 vezes o log de 11,2 mais 1 sétimo vezes o log de 20,7 menos 11, que multiplica o log de 1,103. Pessoal, esse daqui, né, antigamente era muito utilizado, né, e resolvido esses problemas dessa forma, porque eles possuíam tabelas com vários valores desses logaritmos feitos à mão. Então, eles consultavam essas tabelas, né, para determinar uma aproximação para este cálculo aqui. Então, o que eles faziam nesse processo todo, né, era justamente empregar o logaritmo para resolver esses problemas de potências e de multiplicações com números extremamente grandes ou pequenos, né? Então, a facilidade e o emprego do logaritmo era justamente nesse sentido, de minimizar esses processos de resolução. Hoje a gente quase que não utiliza, né, praticamente não utiliza essas tabelas de logaritmos, mas antigamente era muito comum utilizar essas tabelas para encontrar uma solução para esses problemas. Então aqui é só para a título de curiosidade de vocês observarem como que o logaritmo ele era empregado, por que ele era utilizado anteriormente.